a festa de São Camilo de Leles, que nasceu em 1550, filho de um militar, mas de mãe já idosa. Quando ele nasceu, ela tinha 60 anos. Morreu, alguns dizem que de parto, no mesmo dia em que ele nasceu, outros dizem que quando ele era ainda criança, mas em todo caso, ficou órfão. Aliás, ele se chama Camilo, justamente porque o nome dela era Camila. Seu pai foi um grande exemplo para ele, também morreu quando ele era ainda muito jovem. E quando tinha 18 anos, ele imediatamente alistou-se, queria ser soldado, foi para uma guerra com turcos, e lá ele foi ferido na perna. Por causa dessa ferida, ele foi transferido para o Hospital de Incuráveis em Roma, e lá ficou. Mas como ele era muito afeiçoado aos jogos, gostava muito de jogar, ele foi expulso do hospital. Então ficou perambulando pela cidade de Roma e começou a trabalhar como pedreiro. Até que lhe deram emprego no convento dos Capuchinhos. E lá, nesse convento, durante um trabalho que ele tinha que fazer, que implicava uma viagem, naquela viagem ele teve um toque da graça e se converteu. Ele caiu em si, começou a chorar os seus pecados. Assim que voltou para Roma, se confessou e procurou viver uma vida de penitência, até que decidiu se fazer capuchinho. Mas ele pensava que a ferida da sua perna tinha melhorado, e na verdade ela não tinha melhorado, era uma ferida incurável. A chaga voltou, e por causa daquela chaga, ele não pôde ser aceito para ser franciscano. Tentou 3 vezes e não conseguiu. Até que, por causa da doença, ele teve que ser internado diversas vezes, e numa dessas internações, meio que por acaso, esses acasos que a providência de Deus governa com sua sabedoria, ele foi nomeado diretor do hospital. Naquela época, os hospitais não eram como hoje. O hospital é o lugar onde se hospedavam apenas os doentes, eram os lugares em que se cuidavam dos doentes. Mas ali em Roma, num hospital de incuráveis, havia muitas pessoas e não havia tanta gente que cuidasse bem daqueles homens. Eram boa parte assalariados, não tratavam os doentes com afeto. Aquilo tocou o coração dele. Naquela altura, ele tinha tomado por diretor espiritual São Filipe Neri. Então, São Filipe Neri soube reconhecer o chamado de Deus e aconselhou-o a fundar uma confraria, uma associação de irmãos para cuidar dos doentes. E, de fato, ele fez isso e começou a cuidar dos doentes. E o seu coração começou a ser transformado pela graça de tal modo que ele foi entendendo que por trás daqueles doentes estava o próprio Cristo. Aquelas palavras de São Mateus, no capítulo 25, em que Nosso Senhor diz: estive doente e vós não cuidastes de mim. Aquilo entrou no coração dele e, efetivamente, diante de cada doente, ele
começou a enxergar Cristo e ele começou a enxergar aqueles doentes como uma imagem do próprio Cristo, a tal ponto que ele se comportava diante desses doentes como se estivesse diante, por exemplo, da Eucaristia, como se estivesse diante de Nosso Senhor vivo, presente, assim, na frente dele. O coração dele começou a ser inflamado por esse amor. Ora, justamente por querer servir os doentes com mais dedicação, ele foi tomar conselho, na época, com Santo Inácio, fundador dos jesuítas, e também com São Filipe Neri, e ambos aconselharam-no a fazer-se sacerdote, para poder servir os enfermos de maneira mais profunda. E foi para o seminário romano, foi ordenado com muita dificuldade, porque não tinha um talento especial para os estudos, mas superou todos os exames, foi ordenado e começou a juntar mais e mais e mais irmãos e que foram se somando a ele e foram fundando casas e famílias religiosas, né, para que pudessem justamente se ocupar dos doentes. Isso trouxe tal comoção ao coração do Papa da época, que o Papa concedeu-lhes o título de ordem. Ou seja, os votos que eles emitiam de castidade, pobreza e obediência não eram apenas votos privados ou votos simples, podiam ser votos solenes. E, ademais, eles tinham um quarto voto, que de fato professam até hoje, que é o voto de não abandonar os doentes nem em perigo de vida, né? Então, por exemplo, no meio de uma epidemia ou alguma coisa assim, os padres camilianos têm esse voto de que não podem abandonar os doentes de modo algum. Mesmo que tenham que morrer, tem que cuidar dos doentes até o final, até que eles morram todos juntos. Bom, e de fato chegou uma caristia em Roma tremenda, e São Camilo serviu os doentes de tal modo, ele dizia que recebeu de Deus 5 misericórdias. A primeira foi a chaga na perna. A segunda era porque, como ele tinha que levar os doentes no colo, aquilo fez explodir nele uma hérnia. E essa hérnia causava dores tão alucinantes que ele precisava colocar um cinto de ferro em torno da barriga para contrair a hérnia. E ficou décadas assim. Depois, justamente por tantos esforços, naquela mesma perna chagada lhe apareceram 2 calos, e esses calos doíam como se fossem espinhos cravados nos seus pés, de tal modo que ele mancava, socorrendo os doentes de um lado para o outro. E porque se vergava muito, justamente em atenção a esses doentes, ele diz que Deus lhe deu uma 4ª misericórdia. Essa 4ª misericórdia eram cólicas renais tão agudas, tão fortes, que ele expelia pedras do tamanho de uma azeitona. E sempre com resignação, com amor à cruz, com dedicação. E, por fim, a 5ª misericórdia que ele dizia que recebeu de Deus era uma inapetência tremenda. Ele não sentia gosto de alimentos, ou melhor, ele sentia um gosto amargo, um gosto ruim. Então, quando ele comia, ele sentia fastio, aquilo lhe dava aversão. Então, ele nunca teve o gosto de comer, depois de uma certa fase da vida, até que aos 64 anos de idade, ele faleceu de um modo muito bonito. Um sacerdote foi levar a ele a Eucaristia, então ele teve uma graça naquela visita última de Nosso Senhor no seu corpo mortal, e olhando para a Eucaristia, ele diz: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
e agora os meus pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas, diante do paraíso que o esperava. E por isso, além de patrono dos doentes e de todos aqueles que lhes assistem, ele também é patrono dos moribundos, porque teve uma morte tão bonita como essa. E, de fato, graças à caridade tão ardente do coração de São Camilo, surgiu essa ordem, e com toda uma família religiosa, com outras congregações que lhe estão ligadas, que é a ordem camiliana e toda a família camiliana, que começou a se dedicar ao cuidado dos doentes. Nós estamos vivendo em dias assim muito especiais desse ponto de vista, dias de uma epidemia tremenda, tantas pessoas doentes, tantos médicos arriscando as suas vidas, enfermeiros, profissionais de saúde de diverso tipo. Nós devemos nos envergonhar um pouco diante disso, porque às vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmos, com o nosso bem-estar, que nós não temos no coração aquela caridade que nos faz pensar: o que Cristo faria se estivesse aqui agora? Será que Nosso Senhor estaria preocupado consigo mesmo, ou ele estaria preocupado em servir aos demais? De fato, em muitas situações de epidemia, ao longo da história, os padres camilianos deram demonstração de uma coragem destemida mesmo, diante da morte, diante da possibilidade de um contágio, sem ficarem assim ciosos da sua própria segurança. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos conceda a consideração de que a vida sobrenatural é superior à vida natural. Ou seja, às vezes nós estamos tão preocupados com a vida natural, com essa vida aqui de baixo, com essa vida que é a vida bios, que nós não estamos preocupados com a vida zoe, com a vida da graça. Isso porque nos falta fé. Como tantos homens, a exemplo de São Camilo, fizeram isso. Deram sua vida, se dedicaram. Nós também, queridos irmãos, podemos colocar a mão no nosso coração e pensar. Nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas responsabilidades, precisamos também olhar com carinho, com muito amor, com amor sobrenatural para os enfermos e cuidar não apenas do seu bem-estar físico, mas, sobretudo, da salvação eterna de sua alma.